Eu começo por saudar o presidente do IDC África, o primeiro-ministro de Cabo Verde, saúdo também a excelência do seu primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, ilustres membros do corpo diplomático, o vice-presidente do IDC África, o Sr. Thierry, se dedicou tanto a esta organização, os ilustres convidados, a todos muito bom dia em nome da delegação de Angola que aqui me acompanha. Foi-me dado o tema segurança-paz como fundamentos de uma democracia duradoura. Ante os riscos, perigos e ameaças que emergem neste mundo globalizado, interdependente e em permanentes mudanças, faz sentido que se reflita sobre as condições e os instrumentos que favoreçam a construção e preservação da segurança e da paz, premissas sem as quais não há desenvolvimento. A segurança é, entre outros, uma miríade de tentativas e, na sua definição, um conjunto de medidas ativas e passivas para a garantia e proteção contra a violência caracterizada por ataques, roubos, guerras, sabotagem, destruição de bens públicos e ou privados. A segurança previne e protege as situações adversas. Dissecando o tema, começaria por trazer uma resumida compreensão das grandes premissas que o tema sugere, que têm sempre como objetivo final o desenvolvimento. Assim, a segurança visa justamente antecipar e confrontar as situações de risco e as ameaças com que as sociedades do nosso tempo se confrontam, nomeadamente às tensões que no sistema internacional decorrem da dialética entre a cooperação e o conflito, a conquista e ampliação de territórios de alguns Estados para o controle de pontos nevrálgicos, com ou sem legitimidade histórica. Nós temos conflitos vários que hoje atraem as nossas atenções. É o caso da Ucrânia, é o caso da Palestina, Médio Oriente, potencial conflito em Taiwan, onde estão em causa fundamentalmente aspectos de soberania territorial e ampliação de espaços de controle de minérios raros. É o caso da RDC, onde está em causa a tentativa de ampliação de território e a intervenção dos mais fortes sobre os países mais fracos. Este é um dos elementos que caracteriza e onde não são apenas os interesses dos países em causa, muitas vezes estão em causa interesses de países que dominam o mundo. E, no caso da RDC, não é apenas o Ruanda que está ali envolvido, é seguramente os interesses dos Estados Unidos da América, da China, da Rússia e mesmo das potências europeias. Para nós, a paz é algo muito mais do que a simples ausência da guerra, de conflito ou de violência. Na experiência angolana, a paz é a presença da justiça, é a presença da igualdade, é a presença do respeito pelos direitos humanos, é a presença da inclusão e da sustentabilidade. Não há paz onde impera a desigualdade, onde a riqueza é repartida de forma desigual, onde são desrespeitados os direitos humanos e onde os cidadãos têm uma superioridade de outros interesses sobre os seus. Interesses internacionais elegem o lado das autocracias em detrimento da defesa dos direitos dos povos a serem governados por si, pela sua própria escolha. A paz é o corolário da segurança, é a condição sem a qual não se alcança o desenvolvimento e a democracia não se consolida, nem se torna duradoura. Em Angola, até os dias de hoje, permanece um conflito armado em Cabinda, no norte do país, e na sua vizinhança nós temos a RDC, onde há um conflito latente centrado na pilhagem dos recursos minerais e florestais. Outro conflito militar ocorre hoje em Moçambique, sem esquecer o drama das populações que morrem e abandonam as suas casas por causa de conflitos, por exemplo, no Sudão. Estive aqui a citar áreas de conflito no continente africano. A busca da segurança e da paz para assegurar o desenvolvimento humano e material não é uma questão exclusiva de alguns países, chamados países frágeis de África, da América Latina ou da Ásia. A segurança, a paz e o desenvolvimento, como corolários de uma democracia duradoura, são, a nosso ver, uma preocupação global de todos os países. Foi aqui citado pelo presidente do IDC África. São ameaças à paz e à segurança, além das disputas territoriais, a luta pelos recursos minerais, em especial aqueles minerais raros que há tanto no nosso continente, o tráfico de drogas, o tráfico de seres humanos, o terrorismo, sem esquecer aquele de origem religiosa. Não podemos deixar de citar, como atentados à segurança, a destruição do ambiente e dos habitats, porquanto estes põem em causa as condições de vida
das comunidades humanas e aquelas animais. São riscos à segurança também algumas posturas baseadas na existência de duplos valores, consoante o interesse dos países. Democracia e direitos humanos, Estado democrático e de direito, são valências que hoje têm múltiplas interpretações consoante os interesses materiais dos países e os interesses económicos, onde muitas vezes as potências do mundo fecham os olhos quando os interesses materiais estão em causa e permitem o estabelecimento das autocracias que fazem autênticas ditaduras sobre os seus povos e que arriscam a paz e a segurança e a estabilidade das suas regiões. O Índice Global da Paz, produzido pelo Institute for Economics and Peace, é uma medida abrangente da tranquilidade global. Classifica 163 países com base em 23 indicadores qualitativos e quantitativos, baseados na segurança societária, no conflito doméstico e internacional e na militarização. A título de exemplo, este índice traz algumas indicações. Apesar de 126 países terem melhorado a sua paz de 2009 a 2020, o nível médio de tranquilidade global deteriorou-se em todo o lado. As mortes por conflitos globais aumentaram 96% nos últimos anos. Portanto, praticamente duplicou. O impacto económico global da violência aumentou 17%, equivalente a 1 trilhão, atingindo o US$ 17,5 trilhões em 2022, cerca de 13% do produto interno bruto mundial. Um bloqueio chinês, por exemplo, a Taiwan, é aqui trazido neste índice, se concretizado, causaria a previsão do Índice Global da Paz uma queda de produção económica de cerca de 3 trilhões de dólares, quase o dobro da perda durante a crise financeira de 2008. Quais seriam as consequências para os países frágeis e para a produção e exportações chinesas, entre outras? Os conflitos estão-se a internacionalizar e 91 países estão envolvidos em novas formas potenciais de conflitos novos. E isto é um grande aumento, quando apenas 58 estavam nestas circunstâncias em 2008. O impacto da guerra da Ucrânia na paz é significativo. O ranking da Ucrânia caiu 14 posições para a 157ª posição antes da guerra. O impacto económico da violência na Ucrânia aumentou 479%, de cerca de 449 bilhões de dólares, as consequências desta guerra. Infelizmente, nós não encontramos no Índice da Paz Global estudos sobre os conflitos africanos mais específicos. Não há estudos sobre o Sudão, sobre a Etiópia, sobre a República Democrática do Congo ou sobre Moçambique. E a nossa pergunta é porquê? Talvez porque não interessa estudar os países africanos. E este deve ser um alerta para africanos, muito em particular, porque não podemos esperar que sejam os outros a tratar dos nossos interesses. E devemos prevenir o lado científico, o lado da investigação sobre os nossos próprios problemas. São riscos à paz e à segurança a inexistência de instituições fortes como medida fundamental no continente africano, em detrimento à existência global de autocracias que se mantêm no poder ao preço do uso exacerbado dos meios de todos, ao pagamento das fraudes eleitorais e à extensão dos mandatos perante o silêncio dos grandes do mundo. Em África, por exemplo, se não for equacionado o problema do encorajamento das potências mundiais às autocracias, ao permitirem que governos corruptos e incompetentes se perpetuem no poder e atizem conflitos internos, promovam a corrupção e a não observância dos direitos humanos dos cidadãos, alterem resultados eleitorais e desrespeitem os limites constitucionais dos seus próprios mandatos, a paz e a segurança estarão grandemente afetados. O alarme soou no continente nos últimos anos, com as mudanças inconstitucionais de governos no Níger, no Mali, no Burkina Faso, no Gabão, sem falar da sublevação em Freetown, Serra Leone, e em Kinshasa, na RDC, dos conflitos armados que continuam a flagelar o Sudão, o leste da República Democrática do Congo ainda, Cabo Delgado e Moçambique. Fui traçando em largas pinceladas e muito a correr o que está a passar fundamentalmente no domínio de paz e segurança no nosso continente. O ambiente de paz, de segurança e desenvolvimento no continente africano carecem de ver aprovadas nas instituições do continente e naquelas outras internacionais medidas punitivas contra os autores dos golpes constitucionais, que levam ao poder inúmeros governos ilegítimos,
que caracterizam a realidade do número elevado de países africanos. A comunidade internacional, por hábito, silencia estes golpes constitucionais, quando os seus interesses ali se encontram. Mas não vou terminar deixando de referir que nasce uma esperança no continente, porque há uma maturação dos seus povos, ontem colonizados, depois neocolonizados pelos seus próprios filhos, explorados pelos irmãos, quais novos colonos, conduzidos ao desespero de uma imigração de alto risco, que assume todos os desafios para a procura de uma nova esperança. Mas, dizia eu, há uma nova esperança na maturidade dos povos, que se começa a manifestar na punição, inclusive de alguns movimentos de libertação, que não souberam ser transformadores dos seus países e que nos deixaram um belo exemplo do que ocorreu agora recentemente na África do Sul. Previnam-se aqueles vizinhos que se mantêm no poder no desrespeito aos direitos e às liberdades e à soberania dos povos. Esta onda pode chegar rapidamente a Moçambique, espero que chegue a Angola, ao meu país, onde não perdi as eleições de 2022. Foi a primeira vez que numa conferência ouvi alguém afirmar que perdeu as eleições. Foi-me indicado a perda das eleições. Nunca encontrei nenhum interlocutor com responsabilidades que me terá dito que perdeu. Tenho encontrado muitos observadores que estiveram no processo angolano e me dizem que você ganhou. Nós fomos obrigados a assinar uma outra realidade. Você ganhou, você ganhou. E nós sabemos do que é que estamos a dizer. Infelizmente, quem ganhou está aqui a liderar a oposição, quem perdeu está a governar o país. É isso que nós temos que mudar.